Meu filho me falou sem sequer olhar nos meus olhos. A partir de agora, mãe, o banco vai transferir sua aposentadoria direto para a minha conta, disse enquanto mexia no celular. Você não precisa de dinheiro, só precisa de um canto para morrer. A colher que eu segurava na mão caiu no chão. O barulho do metal contra o piso me pareceu um tiro. Tentei responder, mas as palavras entalaram na minha garganta. Heitor nem levantou a vista. Continuou tocando na tela do celular, como se estivesse falando com um desconhecido. E eu, pela primeira vez em 70 anos, senti que meu próprio filho havia apagado minha existência da vida dele. Engoli seco, peguei a colher do chão e fiquei de pé em frente ao fogão. O ensopado que eu preparava para nós dois continuava borbulhando, mas o cheiro que sempre me reconfortou agora revirava meu estômago. A casa, minha casa, de repente me pareceu estranha. Naquela noite, enquanto o relógio marcava 11 horas, fiquei sentada na escuridão da sala de jantar. O silêncio pesava mais que os anos. Ao longe, ouvia a risada de Verônica, sua esposa, vinda do quarto. Aquela mulher tinha conseguido o que nem a pobreza, nem a viuvez conseguiram arrancar do meu filho qualquer traço de compaixão. Desde que se casaram, tudo mudou. A casa, que um dia foi meu refúgio, se transformou em prisão. Às vezes, quando a escuto rir, lembro da primeira vez que a vi. Era jovem, bonita, com aqueles modos falsos que escondem a soberbia. Seu filho tem um coração muito grande, Dona Lúcia, me disse naquela tarde, enquanto eu servia café. Não imaginava que anos depois seria ela quem arrancaria esse coração pedaço por pedaço. Mas antes de continuar, quero fazer um convite muito especial para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo agora. Vamos continuar. Naquela noite, não acendi a luz do quarto. O ar cheirava a mofo e tristeza. Sobre meu criado mudo estava a fotografia de Heitor quando tinha 8 anos, sorrindo sem os dentes da frente, abraçado a um cachorro de rua que resgatamos juntos. Ele era minha vida. Trabalhei 40 anos como professora primária, acordando antes do amanhecer, costurando meus próprios vestidos, abrindo mão de todo o prazer para dar a ele o melhor. E agora ele nem me chamava de mãe, só de Lúcia. As lágrimas arderam nos meus olhos, mas não as deixei cair. Nessa idade, a gente aprende que o choro não serve de nada quando o coração já está partido. Na manhã seguinte, Verônica me esperava na cozinha. Tinha um sorriso tão falso que doía só de ver. Lúcia, disse enquanto mexia no café, não leve para o lado pessoal. O Heitor só quer ajudar você. Me ajudar tirando meu dinheiro? É para o seu bem. Na sua idade você já não precisa de tanto. Além disso, banco é complicado e você já não está mais para esses trâmites. As palavras dela eram doces, mas cada uma era uma facada. Não se preocupe, querida, respondi com calma. Não me ofendo. Ela sorriu, achando que tinha me dominado. Não sabia que por trás daquela calma havia algo novo, uma determinação que nem ela nem meu filho conheciam. Durante o dia, fingi normalidade. Arrumei minha cama, varri a casa, cozinhei. Mas enquanto lavava a louça, uma ideia começou a tomar forma na minha cabeça. Pequena, sutil, perigosa. Não ia gritar nem chorar. Não ia pedir nada. Simplesmente ia fazer algo que eles jamais esperariam de mim. Os dias seguintes foram um jogo de aparências. Eu fingia ser a velha inofensiva que eles achavam que eu era. Obediente, calada, invisível. Mas por dentro, minha mente trabalhava sem parar. Cada conversa que eu escutava, cada papel que via sobre a mesa, cada gesto deles era uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando. Uma tarde, enquanto Verônica estava no salão, encontrei sobre a mesa da cozinha uma pasta aberta. Papéis do banco espalhados por todo o canto. Meu coração disparou. Me aproximei devagar, olhando para os lados, e comecei a examinar. Eram formulários, transferências, autorizações. E lá estava meu nome, escrito com aquela letra que eu conhecia tão bem. Mas a assinatura ao lado,
Não era minha. Era falsa. Meu filho tinha falsificado minha assinatura. Como se eu fosse uma idiota, incapaz de reconhecer a própria letra. Como se 40 anos corrigindo cadernos de crianças não tivessem me ensinado a identificar qualquer traço, qualquer imitação. Senti o sangue ferver, mas não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Simplesmente peguei meu celular velho, fotografei cada página, cada documento, cada prova, e coloquei tudo de volta exatamente como estava. Verônica voltou horas depois, feliz, com as unhas feitas, cheirando a perfume caro. Nem desconfiou de nada. Naquela noite, deitada no escuro do meu quarto, olhei para o teto e murmurei baixinho. Agora acabou, Heitor. Você cruzou a linha que não devia. Porque roubar de mim o dinheiro era uma coisa, mas falsificar minha assinatura, me tratar como se eu fosse incapaz, como se eu não existisse, isso era outra. E por isso ele pagaria. Não sabia ainda exatamente como, mas sabia que algo dentro de mim tinha se quebrado. E dessa fratura nasceu uma mulher que eles nunca tinham conhecido. Uma mulher que não pediria justiça, que faria justiça. Fechei os olhos e pela primeira vez em meses sorri no escuro, porque agora eu tinha um plano, e eles não faziam ideia do que estava por vir. Me casei aos 22 anos com Samuel, um homem de mãos firmes e sorriso fácil. Não tínhamos nada, só um quartinho alugado e um rádio velho que sempre pegava chiado. Mas éramos felizes. Quando Heitor nasceu, Samuel chorou. Nunca vou esquecer. As lágrimas dele caíam sobre o corpinho do bebê como uma promessa. Prometeu nos proteger, cuidar de nós, nos amar, e cumpriu até o último dia da sua vida. Morreu jovem, jovem demais. Um acidente na construção onde trabalhava. Eu tinha 36 anos e Heitor mal tinha completado 10. Naquele dia, o mundo se partiu em dois, o antes e o depois. O antes cheirava a pão quentinho, a domingos no parque, a risadas compartilhadas. O depois cheirava a tristeza, a conta vencida, a suor e lágrimas escondidas no travesseiro. Trabalhei sem descanso. Manhãs na escola dando aula. Tardes costurando roupa dos outros. Noites dando aula particular. Heitor era meu motivo. Cada vez que o via dormir, sentia que valia a pena. Ele dizia que um dia me compraria uma casa com jardim para você não viver no barulho do mundo, mãe. E eu acreditei. Fui mãe e pai, professora e enfermeira, guia e sombra. Não houve aniversário sem bolo, nem inverno sem agasalho. Às vezes deixava de comer para que ele tivesse leite e pão. Lembro de uma noite em que meu sapato rasgou e fui trabalhar descalça até a porta da escola para não sujar o chão da diretora. Ela nunca soube, ninguém soube. Mas meu filho, meu pequeno Heitor, viu. E me abraçou com tanta força que achei que ele nunca mais se separaria de mim. Não sei quando ele começou a mudar. Talvez foi quando conseguiu o primeiro emprego. Já não me olhava igual, já não pedia conselho. E eu, tola, pensava que era parte de crescer. Mas havia algo mais. Um orgulho que se instalou nos olhos dele, um desprezo que eu não entendia. Deixou de me beijar na testa, deixou de me contar suas coisas. Começou a ter vergonha de mim. A primeira vez que doeu de verdade foi no casamento dele. Verônica estava esplêndida, isso não posso negar. Mas durante a cerimônia, quando o padre pediu que agradecesse aos pais, Heitor só olhou para a mãe da Verônica. Nenhuma palavra para mim, nenhum olhar. Como se eu não existisse. Depois, na festa, me sentaram numa mesa lá no fundo, longe dos convidados. Verônica me abraçou ao sair, fingindo carinho, e me disse no ouvido: "Prometo cuidar dele. A senhora já fez suficiente." Aquelas palavras me atravessaram a alma. Já fez suficiente. Era a maneira elegante dela dizer que eu sobrava. E desde então, foi assim que me tratou. Como um móvel velho que ocupa espaço, como uma lembrança que atrapalha. Depois do casamento vieram os anos de silêncio. Heitor quase não me ligava. Quando ligava, era para pedir dinheiro ou para perguntar se eu podia vender o terreno do pai dele. Eu sempre dizia que sim, porque pensava que isso o faria feliz.
E cada vez que dava algo a ele, achava que estava comprando o carinho de volta. Nunca aprendi que amor não se compra nem se mendiga. Verônica foi quem teve a ideia de se mudarem comigo quando venderam o apartamento deles. Disse que assim me fariam companhia na velhice. Eu, ingênua, aceitei. Pensei que era uma chance de reconstruir o relacionamento. Mas o que fizeram foi se instalarem aqui como donos. Mudaram meus móveis, jogaram minhas coisas fora, transformaram minha casa num campo de batalha onde minha voz não valia nada. No primeiro mês, eu ainda cozinhava para os 3. Depois, me proibiram de usar a cozinha para não fazer bagunça. Às vezes, me davam um prato de comida fria no quarto. E quando reclamei, Heitor me disse: "Não seja dramática, mãe. Você já não pode ficar andando como antes. Como se a velhice fosse uma doença." Essa foi minha vida durante anos. Silêncio, resignação, obediência. Até aquela manhã em que ele me tirou a aposentadoria. Até aquele instante em que meu filho me apagou do mundo com uma frase só. Mas algo se quebrou dentro de mim. Algo que estava dormindo há décadas. E essa fratura se transformou em fogo. Desde aquela noite da geladeira, tenho sentido algo estranho. Uma calma nova. Já não choro pelo que perdi, mas pelo que estou prestes a recuperar. Minha dignidade. A velha Lúcia, a que mendigava afeto, morreu no mesmo dia em que meu filho abriu a porta do freezer. A que sobrou agora é outra. Uma mulher que aprendeu que amor não deve doer. E que há silêncios mais poderosos que qualquer grito. Às vezes me olho no espelho e digo baixinho: "Lúcia, ninguém vai te tirar de novo o que é seu." E digo sem tremer, com a voz firme. Porque se algo aprendi depois de 70 anos, é que não há traição pior que a de um filho que esquece a mãe que o ensinou a amar. E essa lição penso devolver a ele em breve. Depois do episódio da geladeira, a casa virou um campo minado. Não havia gritos, mas sim olhares que pesavam como pedras. Verônica não me falava. Quando falava, era só para dar ordens. Heitor fingia calma, mas cada gesto dele era uma ameaça. Eu podia sentir a raiva dele fervendo por baixo da pele. Uma raiva muda, fria. Uma tarde o ouvi falando no telefone no quintal. Não aconteceu nada", dizia. "Foi só um susto. Ela já está velha, perde a cabeça." Fiquei parada atrás da porta, ouvindo como meu próprio filho justificava minha sanidade para alguém. Já está velha, perde a cabeça. 4 palavras que apagavam toda a minha história. Meus anos de trabalho, minhas lembranças. 4 palavras que o transformavam em estranho. Naquela mesma noite, me tiraram as chaves de casa. Verônica se aproximou com aquele tom doce de sempre e disse: "Lúcia, é melhor assim. Ultimamente você se distrai e deixa a porta aberta. Não queremos acidentes. Acidentes." Era assim que chamavam agora minha liberdade. A partir de então, meus dias ficaram lentos. Tomava café da manhã sozinha, com pão duro e café requentado. Eles comiam na sala, rindo, planejando viagens, falando de coisas que não incluíam mais meu nome. Às vezes eu os ouvia do meu quarto. As vozes deles eram como ecos de uma vida alheia. Passava as horas olhando pela janela. Dali podia ver a limoeira que Samuel e eu plantamos quando Heitor nasceu. Essa árvore resistiu a tempestades, secas, podas brutais, e ainda dá fruto. Cada vez que a via, dizia para mim mesma: "Se a árvore continua de pé, eu também posso ficar." E foi olhando para aquela árvore que entendi. Meu filho me tirou as chaves, o dinheiro, a voz, mas não tirou minha memória, não tirou minha capacidade de pensar, de planejar, de agir. E foi naquele momento, naquela tarde fria de inverno, que decidi que não seria mais vítima. Seria justiça. Desde então, fui tratada como um móvel velho que ocupa espaço. Mas móveis velhos também têm gavetas. E nas minhas gavetas guardava segredos que eles jamais imaginariam. Segredos que em breve virariam armas. Uma tarde, enquanto Verônica saía para o salão de beleza, vi sobre a mesa da cozinha uma pasta aberta. Papéis espalhados, carimbos do banco, assinaturas. Meu coração acelerou. Me aproximei devagar, como quem não quer nada, e comecei a ler. Eram formulários de transferência, minha aposentadoria, minha conta.
Meu nome escrito ali, mas a assinatura não era minha. Era uma imitação grosseira, tremida, claramente falsa. Senti o sangue ferver nas veias. Não era só o roubo do dinheiro. Era a certeza de que meu próprio filho havia falsificado minha assinatura como se eu fosse uma idiota incapaz de perceber. Como se eu não tivesse passado 40 anos corrigindo a letra de crianças, reconhecendo traços, ensinando caligrafia. Peguei os papéis, fui até meu quarto e fiz cópias usando o celular velho que ainda funcionava. Depois coloquei tudo de volta exatamente como estava. Verônica voltou horas depois, nem desconfiou. Naquela noite, quando a casa estava em silêncio, fui até a cozinha. Peguei um saco plástico transparente, coloquei os documentos copiados dentro e enchi de água. Lacrei bem e levei ao freezer. Em poucas horas, aquilo virou um bloco de gelo sólido com as provas flutuando dentro como borboletas presas no âmbar. Coloquei o bloco de gelo dentro de um pote fundo, cobri com papel alumínio e escrevi um bilhete pequeno que grampeei em cima. Nunca subestime uma mãe, nem mesmo uma velha. Deixei tudo bem visível na prateleira do meio da geladeira, ao lado da jarra de suco e do pudim que Heitor tanto gostava. Sabia que na manhã seguinte ele abriria a geladeira. Sempre abria. Era o primeiro lugar onde ele ia ao acordar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ouvi o grito dele ecoar pela casa, não me assustei. Estava esperando. Fiquei sentada na cozinha, tomando meu café com calma, ouvindo o barulho dos passos apressados, da voz de Verônica perguntando o que tinha acontecido, do silêncio que veio depois. Heitor entrou na cozinha pálido, segurando o pote com o bloco de gelo nas mãos trêmulas. — O que é isso, mãe? Perguntou com a voz rouca. Levantei os olhos devagar, dei um gole no café e respondi. É sua herança, filho. Gelo e mentiras. Foi tudo que você me deixou. Ele jogou o pote na pia com tanta força que rachou. A água começou a escorrer, mas o gelo permaneceu inteiro. Os documentos ainda visíveis, acusadores, congelados no tempo como a verdade que ele tanto tentou esconder. Você não tem direito de mexer nas minhas coisas! Gritou. Nas suas coisas? Essas são minhas coisas, Heitor. Minha assinatura, minha aposentadoria, minha vida que você tentou roubar. Verônica apareceu na porta de roupão, com os olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? Pergunte ao seu marido, respondi me levantando. Pergunte a ele o que significa falsificar a assinatura da própria mãe. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Heitor saiu batendo a porta. Verônica me olhou com ódio antes de ir atrás dele. E eu fiquei ali, sozinha na cozinha, sentindo pela primeira vez em anos que tinha dado o primeiro golpe. Mas sabia que isso era só o começo. Naquela tarde, enquanto varria o quintal, ouvi uma voz baixa do outro lado do muro. Lúcia, psiu, Lúcia. Era Elvira, minha vizinha de toda a vida. Tinha minha idade, o cabelo curto e grisalho, as mãos ásperas de quem trabalhou anos como enfermeira. A mesma mulher que me ajudou quando Heitor nasceu, quando Samuel morreu, quando a vida doía demais. Me aproximei da cerca. Ela olhou para os lados e estendeu a mão. Tome, disse entregando uma sacolinha de pano. Escondi dentro do avental e voltei para casa. No meu quarto, abri a sacola. Dentro havia um celular velho, desses com teclas grandes, já carregado, e um papelzinho que dizia: se precisar de ajuda. Segurei o telefone contra o peito e chorei. Não lembrava a última vez que alguém tinha feito algo tão simples e tão humano por mim. Comecei a usar o celular só de noite, embaixo do cobertor, com o volume no mínimo. Elvira e eu trocávamos mensagens curtas. Está bem? Ela perguntava. Estou, tudo sob controle, eu respondia. Até que uma noite escrevi algo que me custou juntar coragem. Preciso de um favor, Elvira. Algo importante. Ela demorou para responder, mas quando respondeu, foi direta. O que for, amiga? Só me diga. Preciso do telefone do seu Ramiro. Você lembra dele? Claro. O gerente do banco onde o Samuel trabalhava? Exatamente. Ele me deve um favor. Amanhã te passo o número.
Fique tranquila. Seu Ramiro tinha sido gerente da agência onde Samuel recebia o salário da construtora e onde depois comecei a depositar minha aposentadoria. Quando Samuel morreu, foi Ramiro quem me ajudou a organizar os papéis, a acessar o seguro, a não me perder na burocracia. Um homem sério, de palavra, que sempre dizia: "Se precisar de algo, Dona Lúcia, pode me procurar." E agora eu precisava. Na noite seguinte, com o número na mão, liguei. O telefone tocou 3 vezes antes que ele atendesse. Alô? Seu Ramiro? Sou eu, Lúcia. Lúcia, esposa do Samuel. Houve uma pausa. Dona Lúcia? Pensei que a senhora estava aposentada. Estou, seu Ramiro, mas preciso da sua ajuda. É sobre meu filho. O que aconteceu? Só vou dizer que preciso mudar a titularidade da minha conta. Em silêncio. Ele suspirou do outro lado da linha. Isso não é simples, Dona Lúcia. Nada é simples, seu Ramiro. Mas o senhor sabe que sempre fui mulher de palavra. Outro silêncio. Então ele disse: Está bem, Dona Lúcia. Vou fazer. Mas tome cuidado. Não se preocupe. Ninguém vai desconfiar de nada. Desliguei o telefone e fiquei sentada no escuro do quarto, ouvindo o vento bater na janela. Lá fora, a limoeira balançava devagar, suas folhas brilhando sob a luz do poste. Era como se Samuel estivesse ali, acenando, dizendo que estava tudo certo. Guardei o celular embaixo do colchão e deitei. Mas não consegui dormir. Minha cabeça fervilhava de planos, de possibilidades, de pequenas vinganças silenciosas. Noite após noite, comecei a recuperar o que era meu. Enquanto eles dormiam, eu tecia minha justiça com paciência. Elvira me trazia pequenas coisas. Um envelope, um documento, um selo do cartório. Cada peça se encaixava como um fio invisível. Cada passo me aproximava mais da verdade e da vingança. Durante o dia, eu os ouvia rindo, planejando. Uma vez escutei Verônica ao telefone. Assim que vendermos essa casa, a gente sai daqui. Eu, do meu quarto, apertei os dentes. Sabia que a ambição dela seria a ruína dela. Mas ainda não era a hora. Primeiro, eu precisava garantir que quando eles caíssem, a queda fosse de uma altura que doesse. E doesse muito, porque noite após noite, em silêncio absoluto, eu estava recuperando o que sempre foi meu. Não só a casa, não só o dinheiro, mas minha voz, minha força, minha dignidade. E quando chegasse a hora certa, eles saberiam que subestimaram a mulher errada. Na manhã seguinte ao episódio da geladeira, fingi que estava passando mal. Levantei devagar, segurei na parede como se estivesse tonta e deixei escapar um gemido baixo. Verônica apareceu na porta do quarto com aquela cara de quem está mais preocupada com o incômodo do que com a pessoa. O que foi agora, Lúcia? Estou tonta, murmurei. Acho que é a pressão. Ela revirou os olhos, mas chamou o Heitor. Quando ele entrou no quarto, fingi que minhas pernas fraquejavam. Ele me segurou pelo braço, mais por obrigação do que por cuidado. Você precisa descansar, mãe, disse com aquela voz falsa de preocupação. Vou ligar para o médico. Não precisa, respondi com a voz fraca. Só preciso deitar um pouco. É melhor você ficar no quarto hoje, disse Verônica cruzando os braços. Para o seu próprio bem. Para meu próprio bem. Essa frase se tornou a desculpa deles para tudo. Naquela tarde, trancaram a porta do meu quarto por fora. Ouvi a chave girando na fechadura e os passos deles se afastando. Sorri sozinha. Eles achavam que estavam me prendendo, mas na verdade estavam me dando exatamente o que eu precisava. Privacidade. Fiquei 3 semanas trancada naquele quarto. Eles entravam só para trazer comida, sempre fria, sempre pouca. Às vezes, nem isso. Diziam que era para eu descansar, para não me cansar, para não ter mais tonturas. Mas eu sabia a verdade. Queriam me manter longe, calada, invisível. O que eles não sabiam é que as paredes daquela casa eram finas, muito finas. E à noite, quando achavam que eu estava dormindo, eu ouvia tudo. Não podemos continuar esperando, Heitor, dizia Verônica impaciente.
Sua mãe não vai durar muito. Se continuarmos com esse jogo, o dinheiro vai sumir. Calma, respondia ele. Assim que ela assinar os papéis da venda, tudo será nosso. E se não quiser assinar, vai assinar do mesmo jeito. Confie em mim. Houve um silêncio breve, seguido de algo pior. Uma risada. Você é igual ao seu pai, disse ela, sempre sabendo como se dar bem. Meu pai era um idiota, replicou Heitor com uma dureza que eu não conhecia. Por isso morreu pobre. E você não vai morrer assim, disse ela se aproximando. Você vai fazer o certo, amor. O que ouvi depois não foram palavras. Foram beijos. E eu, na escuridão do meu quarto, apertei os punhos tão forte que as unhas cravaram nas palmas das mãos. Meu filho, meu próprio filho, planejando vender minha casa, meu refúgio, o último canto onde Samuel e eu dividimos amor, e ainda tinha a coragem de me chamar de mãe. Mas eu não chorei, não dessa vez. Só guardei cada palavra, cada risada, cada traição, porque sabia que em breve usaria tudo isso contra eles. Durante o dia, usava o celular que Elvira me deu. Mandava mensagens curtas, diretas. Ela respondia sempre. Uma tarde escrevi: preciso que você traga uns papéis para mim. É urgente. Que tipo de papéis? Ela perguntou. Do cartório. E preciso que o seu Ramiro prepare outros documentos. Mas ninguém pode saber. Está bem. Amanhã à noite eu passo por aqui. E ela passou. Bem tarde, quando todos dormiam, ouvi 3 batidinhas leves na janela do meu quarto. Abri devagar. Elvira estava do lado de fora, agachada, com uma sacola na mão. Aqui está tudo, sussurrou. O seu Ramiro disse que isso resolve. Obrigada, Elvira. Você está me salvando. Não me agradeça. Só seja cuidadosa. Ela desapareceu na escuridão e eu voltei para dentro. Abri a sacola. Dentro havia documentos do cartório, formulários do banco, carimbos, assinaturas reconhecidas. Tudo preparado por seu Ramiro. Tudo legal, tudo certo. Mas antes de assinar qualquer coisa, lembrei de algo. Fui até o guarda-roupa velho, afastei os lençóis e tirei a caixa de lata que estava escondida no fundo. Dentro, envoltas em panos amarelados, estavam as moedas antigas que Samuel tinha herdado do avô e guardado como último recurso. Eram poucas, mas eram nossas. Ele sempre dizia: se um dia você precisar, Lúcia, usa essas moedas. Elas valem mais do que parecem. Segurei as moedas contra a luz fraca do abajur. Brilhavam com aquele dourado envelhecido do tempo. E naquele momento soube que meu marido, mesmo morto, ainda cuidava de mim. Peguei os documentos que Elvira trouxe e comecei a ler. Eram papéis de transferência de titularidade. A casa, que estava no meu nome e no nome de Samuel, agora seria registrada apenas no meu nome. E havia algo mais. Uma cláusula especial, escrita à mão por seu Ramiro, com aquela letra caprichada de quem trabalhou a vida inteira com contratos. Em caso de falecimento da proprietária, o imóvel será doado integralmente à paróquia de São José, localizada no bairro, para fins de abrigo e assistência a mulheres idosas em situação de abandono familiar. Li aquela frase 3 vezes. Paróquia de São José. A mesma igreja onde fui catequista durante 40 anos, onde ensinei o evangelho para dezenas de crianças, onde me casei com Samuel, onde rezei por Heitor quando ele nasceu, a mesma igreja que sempre me acolheu quando o mundo me rejeitou. Agora seria ela a dona da minha casa. Não meu filho, não Verônica. Mas a igreja que sempre me deu abrigo daria abrigo a outras mulheres como eu. Mulheres esquecidas, traídas, descartadas pelos próprios filhos. Assinei os papéis com a mão firme. Cada letra do meu nome era um ato de justiça. Cada palavra escrita era um pedaço de vingança silenciosa. Quando terminei, guardei tudo numa pasta e escondi embaixo do colchão. Na manhã seguinte, Heitor entrou no quarto com uma bandeja. Trouxe comida, sopa fria e um pedaço de pão duro. Como está se sentindo, mãe? Perguntou sem olhar para mim. Melhor, filho, respondi com a voz mansa. Muito melhor. Que bom.
A Verônica disse que talvez você possa ir para uma casa de repouso, um lugar onde cuidem melhor de você. Se é o melhor para vocês, claro que sim, respondi baixando o olhar. Vi o sorriso dele se alargar. Achou que tinha vencido. Achou que eu tinha me rendido. E eu deixei que pensasse isso, porque quanto mais confiante ele ficasse, mais dolorosa seria a queda. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas, peguei meu caderno velho e escrevi. Me tiraram as chaves, mas não a razão. Trancaram meu corpo, mas não minha alma. E o que um filho rouba por ambição, uma mãe pode recuperar com paciência. Apaguei a luz e dormi tranquila. Sabia que muito em breve o confinamento terminaria. E quando aquela porta se abrisse, não seria eu quem continuaria prisioneira. Cada peça se encaixava como um fio invisível. Cada movimento deles me dava mais certeza. Cada mentira que contavam se transformava em munição para mim. E quando chegasse a hora, quando tudo viesse à tona, eles descobririam que subestimaram a mulher errada. Porque eu não era mais a mãe que implorava por amor. Eu era a mulher que lutaria até o fim pelo que era dela por direito. E dessa vez, ninguém me tiraria isso de novo. O dia amanheceu com uma calma que me deu medo. O céu estava limpo, o ar parado e a casa parecia prender a respiração. Heitor tinha saído cedo para o banco acompanhado de Verônica. Deixaram sobre a mesa uma pasta de documentos, a mesma que, segundo eles, colocaria tudo em ordem. Fiquei sentada em frente àquela pasta durante horas sem tocá-la. Só olhava como se olhar fosse suficiente para entender o veneno dentro dela. Sabia o que continha. A venda da minha casa, a cessão da minha conta, o fechamento definitivo da minha independência. Era o golpe final deles. E o melhor de tudo era que achavam que eu daria esse golpe com minhas próprias mãos. Quando voltaram, a tarde já tinha se tingido de laranja. Verônica trazia aquele perfume caro que sempre me dá enjoo, e Heitor caminhava com a arrogância de quem acredita que já venceu. Mãe, disse ele com um sorriso que me pareceu estranho. Hoje é um dia importante. Ah, é? Vamos terminar com os trâmites. Você não vai mais precisar se preocupar com nada. Verônica se sentou na minha frente e me olhou fixamente. Só falta sua assinatura, disse empurrando a pasta na minha direção. Minhas mãos tremeram, mas não de medo. Era a emoção de uma atriz antes do ato final. Peguei a caneta, abri os papéis e fingi ler sem entender. E isso é do banco? Perguntei com a voz frágil. Sim, mãe. Confie em mim, respondeu Heitor me olhando como se estivesse dando instruções a uma criança. Claro que confio, filho. Sempre confiei. E assinei. 1, 2, 3 vezes, sem protestar. Verônica sorriu satisfeita, achando que minha submissão era verdadeira. Assim que eu gosto, Lúcia. Que coopere. Cooperar. Que palavra perigosa. Quando terminei, eles se levantaram animados. Heitor beijou Verônica na testa. Finalmente sussurrou. Finalmente conseguimos. Vamos comemorar, disse ela. Vamos jantar fora hoje. E saíram. Deixaram a pasta sobre a mesa, confiantes, aliviados, como quem acabou de fechar um negócio lucrativo. Eu fiquei sentada, olhando para a porta fechada, ouvindo o barulho do carro dele se afastando. E então sorri. Porque enquanto eles assinavam o próprio engano, eu já tinha fechado o meu. Seu Ramiro tinha feito tudo sem barulho, com a precisão de um homem que conhece os cantos da burocracia. Lúcia, me disse por telefone dias antes, quando eles apresentarem esses papéis, o sistema vai mostrar outros. E acredite, o banco não discute com uma professora que tem recibos guardados desde 1983. Guardei as cópias verdadeiras numa caixa de metal junto às fotos de Samuel e a caderneta de poupança. Cada assinatura, cada carimbo, cada movimento era parte de uma sinfonia silenciosa que logo explodiria. Eles voltaram tarde, rindo, batendo taças na cozinha. Do corredor, eu os ouvi. Já está feito, dizia Verônica. Amanhã mesmo coloco a casa à venda. Calma, respondeu Heitor. Primeiro espero a transferência do dinheiro. Não quero erros. E sua mãe?
Houve uma pausa. Minha mãe já não tem mais nada. Fechei os olhos e prometi a mim mesma que aquela seria a última vez que o ouviria falar assim. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era cedo, nem 8 horas ainda. Heitor atendeu na cozinha. Eu estava no corredor, escondida, escutando. Como assim os documentos não são válidos? Gritou ele. Isso é impossível. Fiquei parada, respirando devagar. O coração batia forte, mas não de medo. Era de antecipação. Ele desligou e ligou de novo. Para o advogado, para o banco, para o corretor. Cada ligação era mais desesperada que a outra. Verônica entrou correndo na cozinha. O que está acontecendo? O banco bloqueou tudo. A casa está no nome dela com uma cláusula de proteção. Eu não posso fazer nenhum trâmite sem autorização judicial. Como assim? Ela assinou ontem. Foi quando decidi entrar. Caminhei devagar até a cozinha, com a calma de quem está no controle. Bom dia, disse servindo café para mim. Heitor se virou para mim com os olhos arregalados. O que você fez, mãe? Eu? Nada, filho. Só assinei o que você me deu. Não minta. Você fez alguma coisa. O banco disse que os papéis foram anulados. Tomei um gole do café. Ah, isso. É verdade. Eu anulei. O quê? Verônica gritou. Isso mesmo, querida. Anulei tudo. Semanas antes de vocês me trazerem esses papéis falsos. O silêncio foi absoluto. Nem o relógio na parede ousou fazer barulho. Você não pode ter feito isso, murmurou Heitor. Você não sabe como. Oh, meu filho, quando uma mulher passa 70 anos resolvendo a vida sozinha, aprende a fazer muitas coisas. Ele deu um passo à frente. Você nos arruinou. Nos deixou sem nada. Não, eu não arruinei vocês. Vocês fizeram isso sozinhos. Você não entende. Era para o seu bem. Meu bem, ri alto dessa vez. Meu bem não está no dinheiro, filho. Está em não ter que olhar para você e sentir vergonha. Os olhos dele se encheram de raiva. Por um instante, achei que fosse me bater. Verônica segurou o braço dele. Não se atreva, Heitor! Cala a boca! Ele gritou, empurrando ela. Verônica caiu no chão, batendo o ombro na quina da mesa. Soltou um gemido de dor. Levantei devagar. Está vendo, filho? É nisso que você se transformou. Num homem violento, cego pela ambição. Verônica se levantou chorando. Não me olhe assim, sua bruxa velha. Você arruinou tudo. Não, Verônica. Só tirei de vocês o que não era de vocês. Você vai pagar por isso. Gritou correndo para o telefone. Vou ligar para a polícia. Ótima ideia, respondi. Diga a eles que revisem os documentos que você falsificou. A mão dela congelou no ar. Heitor a olhou confuso. Do que ela está falando, Verônica? Ela não respondeu. Eu dei mais um passo. Isso mesmo, Heitor. Você foi ingênuo. Foi ela quem assinou em seu nome os primeiros papéis. Foi ela quem te empurrou a usar minha conta. Ela queria a casa, não você. Isso não é verdade. Ela balbuciou. Não acredite nela. Olha seu e-mail, filho. Tem cópias de tudo. Ele pegou o celular com as mãos tremendo. Verônica, em pânico, correu para o quarto e trancou a porta. Eu a ouvi soluçar do outro lado. Era o som mais doce que tinha escutado em anos. Heitor se deixou cair numa cadeira. Pela primeira vez em muito tempo, o vi vulnerável. Não como o homem soberbo que me humilhou, mas como o menino que um dia chorou nos meus braços. Por que fez isso, mãe? Disse com a voz baixa. Porque vocês me deixaram sem nada. Eu só queria te ajudar. Não queria me ajudar. Queria se apossar do que construí com minha vida. E isso não é ajuda, filho. É roubo. E a casa? Ele perguntou, enxugando as lágrimas. O que vai acontecer com ela? Respirei fundo. A casa que vocês queriam vender agora pertencerá à paróquia de São José, aquela igreja onde fui catequista durante 40 anos. Quando eu morrer, ela será usada para abrigar mulheres idosas abandonadas pelas próprias famílias. Pelo menos servirá para quem realmente precisa. Ele me olhou em choque. Não disse nada mais. Poucas horas depois, a polícia chegou. Vizinhos curiosos, sirenas, perguntas.
Verônica tentou me culpar, mas os documentos falavam por si. As assinaturas falsas, as transferências, as ligações gravadas. Tudo estava ali, perfeitamente organizado. Eles tinham cavado a própria cova legal. Os policiais levaram Verônica primeiro. Ela gritava, chorava, amaldiçoava. Heitor tentou impedir, mas um dos agentes disse: "O senhor também precisa nos acompanhar. Há denúncias em seu nome." Ele me olhou antes de sair. Um olhar que não vou esquecer. Nem de ódio, nem de amor. Só de vazio. Como se de repente tivesse entendido o que perdeu. Quando a casa ficou em silêncio, eu finalmente respirei. Sentei na cadeira da cozinha, olhei pela janela e vi a limoeira balançando devagar no vento. E pela primeira vez em muitos anos, me senti livre. Passaram-se 6 meses desde aquela manhã. 6 meses desde que a polícia levou Heitor e Verônica. Desde que os gritos encheram a casa e o bairro inteiro soube da minha história. Desde então, a casa voltou a ser minha. Mas não era mais a mesma. O silêncio que antes me doía agora me protegia. Era meu escudo, minha paz, minha forma de respirar sem medo. Cada dia eu acordava cedo, preparava meu café e abria as janelas para deixar o sol entrar. As cortinas voltavam a se mover com liberdade. Os quadros, antes guardados, retornaram aos seus lugares. E o cheiro de jasmim voltou a encher os cantos. Era como se Samuel me acompanhasse de novo, caminhando pelos corredores, sorrindo em cada raio de luz. Às vezes me sentava na varanda para olhar a limoeira. O vento movia seus galhos com uma doçura que me fazia chorar. Chorar sem raiva, só com alívio. Pela primeira vez em muitos anos, minha vida me pertencia. Uma tarde, Elvira chegou trazendo uma mulher que eu não conhecia. Ela tinha os olhos vermelhos e inchados, as mãos tremendo, a roupa amarrotada. Elvira me olhou com aquele jeito dela e disse: "Encontrei ela chorando na praça. O filho dela a expulsou de casa." A mulher baixou a cabeça, envergonhada. "Não tenho para onde ir", sussurrou. Fiquei olhando para ela e vi a mim mesma, a mesma dor, a mesma humilhação, o mesmo vazio. Peguei a mão dela e disse: "Pode ficar aqui uns dias." Uns dias se transformaram em semanas, e então chegou outra mulher, e depois outra. Todas com a mesma história. Filhos ingratos, famílias que as rejeitaram, vidas despedaçadas pela ganância e pelo descaso. E quando me dei conta, minha casa, aquela que meu filho quis vender, tinha se transformado num refúgio, um lugar para mulheres esquecidas, para as que a vida tratou como me tratou. Com dureza, mas não com derrota. Cada noite eu as ouvia rir, cozinhar, cantar músicas antigas. A casa respirava vida outra vez. E em cada uma delas eu via um pedacinho de mim. O povo do bairro começou a chamar o lugar de Refúgio das Valentes. E eu, que sempre fui invisível, de repente me vi cercada de propósito. Soube depois, por conhecidos do bairro, que Verônica confessou tudo na delegacia. Assumiu a maior parte da culpa. Disse que tinha sido ela quem falsificou os primeiros documentos. Heitor conseguiu um acordo com o juiz. Ficou alguns meses preso. Depois saiu com pena alternativa e prestação de serviços comunitários. Verônica pegou mais tempo. A justiça foi feita, mesmo que não do jeito que eu imaginava. Foi numa dessas tardes que ouvi a batida na porta. Não foi um chamado arrogante nem impaciente. Foi tímido, quase com medo. Abri. E lá estava meu filho. Mais magro, com o rosto marcado pela culpa e pela vergonha. Carregava uma mochila velha no ombro e os olhos fundos. "Mãe", sussurrou. Não disse nada. Só fiquei olhando para ele. Por um momento, vi o menino que ele foi um dia. O que se escondia atrás da minha saia quando tinha medo, o que dormia abraçado no meu braço. Ele baixou a cabeça. "Não vim pedir nada, só queria te ver." "E isso muda o quê?" perguntei. "Nada", admitiu. Mas eu precisava fazer isso. Entrou devagar, olhou ao redor como se a casa o olhasse de volta. Tocou no encosto de uma cadeira, na borda da mesa, no fogão. "Está tudo igual", disse. "Sim,
O que muda nem sempre se vê. Ele se sentou na minha frente e por um tempo não falamos. O silêncio entre nós pesava mais que qualquer palavra, até que ele o quebrou. Você tinha razão. Sobre o quê? Sobre a Verônica? Sobre tudo? Ela me usou, mãe. Ela não fez isso sozinha. Você permitiu. Ele assentiu, engolindo seco. Eu sei. Fui um covarde. Quis ter tudo e perdi o único que importava. E o que era isso? Perguntei. Você. Pela primeira vez em anos, meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não era de tristeza. Era o peso de ouvir o que achei que nunca ouviria. Heitor se inclinou e pegou minha mão. A pele dele estava fria. Me perdoa, mãe. Não posso desfazer o que fiz. Não, não pode. Mas pode aprender a viver com isso. Ele me olhou e nos olhos dele vi algo que nunca tinha visto. Sinceridade. A mesma sinceridade que Samuel tinha quando cometia um erro e vinha se desculpar. Onde você vai ficar? Perguntei. Não sei. Só queria te ver. E agora vou embora. Não quero ser um peso para você de novo. Você já foi um peso uma vez, filho. Não seja de novo. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Mas se algum dia você quiser me ver... Heitor, interrompi. Um filho pode perder tudo. O dinheiro, o trabalho, até o amor. Mas quando perde o respeito da mãe, não há volta. Ele assentiu segurando as lágrimas. Levantou devagar e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou. Obrigado por continuar viva, sussurrou. Eu não merecia que você fizesse isso. E saiu. Naquela noite fiquei na varanda olhando as estrelas. O vento movia os galhos do limoeiro e naquele som encontrei consolo. Elvira veio mais tarde com uma manta sobre os ombros. Ele te disse alguma coisa? Perguntou. Sim, me agradeceu por continuar viva. E o que você disse? Nada. Às vezes o silêncio é a única resposta possível. Ficamos ali, as duas em silêncio, até que ela murmurou. Você o perdoou, Lúcia? Pensei durante muito tempo antes de responder. Não sei, mas também não o odeio. Talvez isso seja o mais parecido com o perdão. Perdoar não é sempre abraçar, Elvira. Às vezes é poder dizer o nome dele sem que a alma trema. 2 semanas depois da visita de Heitor, Elvira partiu. A saúde dela se apagou devagar, como uma vela que já deu toda a sua luz. As últimas palavras dela foram para mim. Não deixe que te esqueçam, Lúcia. Que saibam que uma mulher idosa também pode mudar seu destino. Prometi a ela que assim seria. E tenho cumprido. Cada mulher que chega aqui escuta minha história. Não como um relato triste, mas como um aviso. O amor não deve doer, nem mesmo quando vem de um filho. Hoje completei 71 anos. As mulheres do refúgio me prepararam um bolo, cantaram, me abraçaram e escreveram uma frase num cartaz. Obrigada por nos devolver a esperança, Lúcia. Não pedi mais presente que esse, porque nessas palavras estava tudo que eu tinha buscado. Reconhecimento, carinho e paz. À noite, quando todas dormiam, me sentei em frente à lareira e abri meu caderno uma última vez. As páginas estavam cheias de letras tortas, rabiscos, lágrimas secas, e escrevi. A casa que meu filho quis vender para me jogar num asilo, agora abriga mulheres que, como eu, foram descartadas. E quando eu partir, a paróquia de São José continuará esse trabalho. Porque não nasci para ser mártir, mas para lembrar que a vida não para com a dor. Ela se reinventa. Apaguei a lareira, me cobri com uma manta e fiquei olhando as brasas que ainda cintilavam. O inverno continuava lá fora, implacável. Mas dentro da casa, o calor era humano. O calor das que sobrevivemos. Fechei os olhos e sussurrei ao vento. Samuel, pode descansar. Sua casa está cheia outra vez. Não de dinheiro, de vida. E assim terminou minha história. Uma história que começou com uma humilhação e terminou com uma vitória silenciosa. Agora me conta aqui nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele traz uma reviravolta emocionante que vai mexer com seu coração. Até a próxima história.